Você já parou para pensar sobre o inferno? Sobre o que realmente significa esse lugar de tormento eterno? Prepare-se para uma jornada de descoberta, onde vamos explorar os 7 pontos cruciais que todos os cristãos deveriam saber sobre o inferno. Desde a sua natureza até as suas implicações, este vídeo irá desvendar verdades profundas e provocar reflexões que podem mudar sua perspectiva sobre a vida após a morte. Não perca, porque o que você vai descobrir pode surpreendê-lo. A ausência de pessoas no inferno atualmente. Revelação capítulo 20, versículos 13, 14. Essa passagem bíblica revela um aspecto intrigante sobre o inferno, sua ausência atual de pessoas. O texto descreve a ressurreição dos mortos e o julgamento final, onde os mortos são julgados segundo as suas obras. Após este julgamento, a morte e o Hades são lançados no lago de fogo, conhecido como o segundo da morte. Este evento marca um momento crucial na escatologia cristã, indicando a transição para um novo céu e uma nova terra, livres do pecado e da morte. No entanto, até que este julgamento final ocorra, o inferno permanece vazio de almas humanas, com apenas o anticristo e o falso profeta presentes. Essa revelação levanta questões intrigantes sobre o estado atual do inferno e o destino das almas após a morte. Enquanto algumas interpretações teológicas sugerem que o inferno já está habitado por aqueles que rejeitaram a salvação em vida, a passagem em Revelação indica que o inferno, neste momento, está vazio de pessoas. Isso sugere uma espera para o momento do julgamento final, quando as almas serão finalmente condenadas ao lago de fogo. Essa visão do inferno como um lugar vazio atualmente pode gerar reflexões profundas sobre a natureza da justiça divina e a oportunidade de redenção. Para alguns, pode oferecer um vislumbre de esperança, sugerindo que, até o julgamento final, ainda há tempo para o arrependimento e a salvação. No entanto, para outros, pode ser um lembrete solene da seriedade das escolhas feitas nesta vida e da responsabilidade diante de Deus. Além disso, a ausência de pessoas no inferno atualmente destaca a importância do julgamento final como um momento de prestação de contas e justiça divina. É um lembrete de que, embora as ações humanas possam parecer impunes neste mundo, no fim haverá um acerto de contas perante Deus. Isso ressalta a necessidade de viver uma vida reta e justa, buscando a reconciliação com Deus e com os outros. Em última análise, a passagem em Revelação capítulo 20, versículos 13, 14, oferece uma visão fascinante e misteriosa sobre o inferno e o destino final das almas. Ela nos convida a refletir sobre o significado da justiça divina, a oportunidade de redenção e a importância de viver uma vida de fé e retidão. É um lembrete poderoso da soberania de Deus sobre o destino humano e da necessidade de buscar sua graça e perdão. Possíveis graus de punição no inferno. Lucas capítulo 10, versículos 10-14. A passagem em evidência lança luz sobre a possibilidade de diferentes graus de punição no inferno. Jesus, ao enviar seus discípulos para proclamar a mensagem do reino de Deus, adverte sobre cidades que rejeitam essa mensagem. Ele compara o destino dessas cidades no dia do juízo com o de cidades históricas conhecidas por sua maldade, como Sodoma. Essa comparação sugere que haverá uma variedade de punições no julgamento final, com algumas cidades enfrentando uma condenação mais severa do que outras. Essa ideia de diferentes graus de punição no inferno levanta questões fascinantes sobre a justiça divina e o princípio da responsabilidade proporcional. Ela sugere que Deus levará em consideração não apenas as ações das pessoas, mas também o contexto e as oportunidades que tiveram para responder ao Evangelho. Aqueles que foram expostos à verdade e a rejeitaram podem enfrentar uma punição mais severa do que aqueles que nunca tiveram a mesma oportunidade. Além disso, essa passagem nos leva a refletir sobre a soberania divina e a maneira como Deus administra sua justiça. Ela nos lembra que Deus é o juiz supremo, que conhece os corações e as intenções de cada pessoa. Portanto, podemos confiar que Ele agirá com equidade e justiça em seu julgamento, levando em consideração todos os aspectos relevantes de cada situação. Ao mesmo tempo, essa ideia de diferentes graus de punição no inferno nos desafia a levar a sério a responsabilidade que temos de compartilhar o Evangelho e viver vidas que reflitam os valores do reino de Deus. Ela nos incentiva a buscar uma vida de piedade e serviço a Deus, sabendo que nossas escolhas nesta vida terão consequências eternas. Em última análise, a passagem de Lucas 10, versículos 10-14 nos convida a contemplar a profundidade da graça e da justiça divinas. Ela nos lembra da seriedade do julgamento final e da importância de vivermos de acordo com os princípios do reino de Deus. Ao mesmo tempo, nos conforta com a certeza de que Deus é um juiz justo e misericordioso, cujo amor e justiça se manifestam em todo o seu julgamento. O destino final daqueles em Hades. Lucas capítulo 16, versículos 22, 24.
Essa passagem oferece um vislumbre intrigante sobre o destino final daqueles que estão em Hades. Neste relato, Jesus narra a história do rico e do mendigo Lázaro, ambos falecidos. Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, enquanto o rico é descrito como estando em tormentos no Hades e clama por misericórdia. Essa narrativa sugere uma distinção clara entre o destino final dos justos e dos ímpios após a morte. A descrição dos eventos após a morte apresentada por Jesus neste relato levanta questões profundas sobre a natureza da vida após a morte e a realidade do julgamento divino. Ela sugere a existência de diferentes destinos para as almas, dependendo de suas escolhas e ações nesta vida. Enquanto Lázaro é retratado como desfrutando de consolo no seio de Abraão, o rico experimenta tormentos no Hades, indicando uma clara distinção entre o destino dos justos e dos ímpios. Além disso, essa narrativa nos convida a refletir sobre a importância das escolhas que fazemos em vida e suas consequências eternas. Ela destaca a necessidade de vivermos de acordo com os princípios divinos de justiça, amor e misericórdia, para garantir um destino final de paz e felicidade ao lado de Deus. Ao mesmo tempo, ela nos alerta sobre os perigos de uma vida marcada pelo egoísmo, injustiça e falta de compaixão, que podem levar a um destino de tormento e separação de Deus. Por meio desse relato, Jesus oferece uma visão impactante da realidade do além-túmulo e do destino final das almas. Ele nos lembra da urgência de buscarmos uma vida de retidão e devoção a Deus, a fim de assegurarmos um lugar no reino celestial. Ao mesmo tempo, nos alerta sobre os perigos de uma vida centrada em valores mundanos e egoístas, que podem levar à condenação eterna. Em última análise, a narrativa de Lucas capítulo 16, versículos 22, 24, nos desafia a considerar seriamente nossas escolhas e prioridades nesta vida, à luz da eternidade. Ela nos encoraja a buscar a Deus de todo o coração, a vivermos de acordo com seus mandamentos e a nos arrependermos de nossos pecados, a fim de garantirmos um destino final de paz e comunhão com Ele. Merecimento e possibilidade de evitar o inferno. Romanos capítulo 6, versículo 23. Já essa passagem oferece uma visão penetrante sobre a dinâmica entre o pecado e a salvação. A passagem começa destacando a consequência inevitável do pecado, a morte. Aqui, a morte não se refere apenas à cessação física da vida, mas também à separação espiritual de Deus e à perdição eterna no inferno. Essa realidade sombria ressalta a seriedade do pecado aos olhos de Deus e sua incompatibilidade com a vida eterna. No entanto, o versículo também lança uma luz de esperança ao apresentar o contraste entre o merecimento do pecado e o presente gratuito de Deus. Enquanto o pecado nos conduz à morte, Deus oferece o dom da vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa oferta de salvação é um ato de graça divina, não merecido por nós, mas concedido por causa do amor e misericórdia de Deus. A mensagem central deste versículo é que o destino eterno de cada indivíduo está intrinsecamente ligado à sua resposta ao Evangelho. Embora mereçamos a punição pelo nosso pecado, Deus nos oferece a oportunidade de evitar o inferno e desfrutar da vida eterna ao lado dele. Essa oferta de salvação está disponível para todos, independentemente de sua origem, status social ou pecados passados. No entanto, é importante reconhecer que a salvação não é automática ou garantida. Para receber o dom da vida eterna, devemos responder ao convite de Deus com fé e arrependimento. Isso implica em reconhecer nossa necessidade de salvação, confessar nossos pecados, crer em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal e seguir a sua vontade para as nossas vidas. Portanto, Romanos 6, versículo 23 nos desafia a refletir sobre a gravidade do pecado, a grandiosidade da graça de Deus e a urgência de uma resposta pessoal ao Evangelho. Nos lembra que, embora mereçamos a punição pelo nosso pecado, Deus nos oferece a possibilidade de evitarmos o inferno e desfrutarmos da comunhão eterna com Ele. Que possamos responder a esse convite com humildade, gratidão e compromisso, vivendo vidas transformadas pelo poder do Evangelho e compartilhando essa mensagem de esperança com o mundo ao nosso redor. Se você está pronto para mergulhar em um profundo conhecimento das verdades bíblicas, se preparar para ser surpreendido com revelações transformadoras e expandir sua compreensão sobre os mistérios de Deus, então não espere mais. Adquira agora mesmo o e-book Do Princípio ao Fim da Criação, e embarque em uma jornada de crescimento espiritual e teológico. Abra sua mente e seu coração para receber novas perspectivas e insights que irão enriquecer sua fé e fortalecer sua relação com o divino. Clique no link na descrição do vídeo e comece essa jornada hoje mesmo. Inferno, um lugar real e eterno de punição. Mateus capítulo 25, versículos 41 e 46. A passagem em Mateus nesse capítulo lança uma luz sombria sobre a realidade do inferno como um lugar de punição eterna. Jesus descreve um julgamento final,
no qual ele separa as pessoas em duas categorias: os justos, que herdarão a vida eterna, e os ímpios, que enfrentarão a punição eterna no fogo preparado para o diabo e seus anjos. Essa imagem poderosa de um destino eterno ressalta a seriedade do pecado aos olhos de Deus e a realidade indiscutível do inferno como um lugar de castigo. A descrição do inferno como um lugar de punição eterna nos confronta com a gravidade do pecado e a necessidade urgente de arrependimento e fé em Cristo. Ela nos lembra que nossas escolhas nesta vida têm consequências eternas e que o julgamento final será inevitável. Isso nos motiva a vivermos com sabedoria e retidão, buscando agradar a Deus em tudo o que fazemos. Além disso, a ideia de um inferno como um lugar de punição eterna nos faz refletir sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Embora seja um tema difícil de lidar, essa doutrina nos lembra que Deus é um juiz justo que não pode tolerar o pecado. Ao mesmo tempo, também nos mostra o amor e a graça de Deus em oferecer um caminho de escape através de Jesus Cristo, que nos livra do destino terrível que merecemos. A passagem em Mateus capítulo 25, versículos 41 e 46, também nos desafia a compartilhar o Evangelho com urgência e compaixão, pois sabemos que há muitas pessoas que ainda não conhecem a salvação em Cristo. Ela nos encoraja a sermos testemunhas fiéis do amor e do perdão de Deus, buscando trazer esperança e luz para aqueles que estão perdidos nas trevas do pecado e do julgamento vindouro. Por fim, ao contemplarmos a realidade do inferno como um lugar de punição eterna, somos levados a uma profunda gratidão pela salvação que temos em Jesus Cristo. Reconhecemos nossa indignidade e nossa total dependência da graça de Deus para nos libertar do destino terrível que merecemos. Que essa compreensão nos motive a vivermos vidas santas e dedicadas a Deus, enquanto compartilhamos o Evangelho com um mundo que desesperadamente precisa da esperança que só Cristo pode oferecer. O inferno como a ira de Deus sobre as pessoas. Romanos capítulo 1, versículos 18 e 32. Aqui é mostrado uma visão contundente sobre a natureza da ira de Deus em relação ao pecado humano. Paulo, o autor, inicia o capítulo descrevendo a universalidade da revelação de Deus através da criação, indicando que todos os seres humanos têm conhecimento da existência de Deus e de sua natureza divina. No entanto, ao longo do versículo 18, Paulo destaca que a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Essa ira divina não é arbitrária, mas é provocada pela contínua rebelião e desobediência da humanidade contra Deus. O versículo 32 ressalta que aqueles que praticam o mal não apenas merecem a ira de Deus, mas também a aprovam naqueles que compartilham de suas más ações. Aqui, Paulo destaca a natureza perversa do pecado humano, que não apenas o comete, mas também o incentiva nos outros. Esses versículos nos convidam a refletir sobre a santidade e justiça de Deus, que não pode tolerar o pecado em sua presença. A ira divina não é um sinal de ódio ou crueldade, mas sim uma manifestação de seu caráter justo e reto. Ela reflete o zelo de Deus pela sua própria glória e pela restauração da justiça e ordem no universo. No entanto, é importante notar que a ira de Deus não é o seu único atributo. Ele é também um Deus de amor, misericórdia e graça, como revelado em Jesus Cristo. É por meio de Jesus que podemos escapar da ira vindoura, encontrando perdão, reconciliação e salvação. Assim, os versículos 18 e 32 de Romanos 1 nos lembram da seriedade do pecado aos olhos de Deus e da necessidade urgente de arrependimento e fé em Jesus Cristo como o único meio de escapar da ira divina e desfrutar da comunhão eterna com Ele. A prevalência da condenação ao inferno. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Apresenta uma imagem vívida da dualidade entre o caminho da salvação e o caminho da condenação. Jesus utiliza a metáfora de dois portões, um estreito, que leva à vida, e outro largo, que leva à perdição. Essa analogia enfatiza a importância da escolha pessoal e a consequência eterna dessa decisão. Jesus alerta sobre a popularidade do caminho largo, destacando que muitos optam por ele, o que reflete a natureza sedutora do pecado e a influência da cultura e das tendências mundanas. A imagem do caminho estreito, por outro lado, sugere dificuldade e exclusividade. Jesus declara que poucos encontram esse caminho, indicando que a salvação não é alcançada facilmente e requer comprometimento e renúncia ao egoísmo e aos desejos pecaminosos. Essa passagem desafia a mentalidade de massa e convida os ouvintes a considerar cuidadosamente sua escolha de vida e destino eterno. Ao destacar a prevalência da condenação ao inferno, Jesus não está desejando o mal aos pecadores, mas advertindo sobre as consequências inevitáveis do pecado não arrependido. Ele oferece um convite amoroso para seguir o caminho estreito, que leva à vida, enfatizando que a salvação está disponível para todos que o buscam sinceramente. Essa passagem ressalta a responsabilidade individual diante de Deus e a urgência de fazer a escolha certa enquanto há tempo.
Esses versículos também revelam a natureza do julgamento divino, baseado na justiça e na verdade. Deus não é arbitrário em suas decisões, mas oferece a cada pessoa a oportunidade de escolher seu destino. A ampla oferta de salvação está disponível, mas cabe a cada indivíduo decidir se seguirá o caminho de Deus ou se entregará às tentações do mundo. Essa mensagem reforça a importância da evangelização e do testemunho cristão, convidando outros a se unirem ao caminho da vida em Cristo. Espero que esses insights sobre os temas abordados tenham sido esclarecedores e provocativos. Que possamos refletir sobre a seriedade dessas questões e buscar um entendimento mais profundo sobre a vontade de Deus para nossas vidas. Que o Espírito Santo guie seus passos enquanto você busca uma compreensão mais profunda das maravilhas de Deus. Obrigado por nos acompanhar e que Deus te abençoe abundantemente.